Quais seriam, então, as causas desse declínio cognitivo e também da doença de Alzheimer, da depressão, né, e do estresse crônico que ocorre, ou síndrome de burnout, que ocorre com o envelhecimento, né? Primeiro, baixos níveis de pregnenolona. Baixos níveis de colesterol. Nós vimos que a pregnenolona deriva diretamente do colesterol. Processo inflamatório, síndrome metabólica, não é? Alteração do metabolismo da glicose, por exemplo, o diabetes, né? E alterações no metabolismo das gorduras. Isso leva a um processo inflamatório crônico com uma destruição da barreira sangue-cérebro e faz com que vá haver um depósito de substâncias que nós chamamos de substância beta-amiloide, que nada mais é do que o resultado desse processo inflamatório que ocorre no cérebro. Existe um gene chamado APOE que está relacionado à tendência em desenvolver Alzheimer. Só que nós sabemos que pessoas portadoras desse gene e que têm uma baixa capacidade inflamatória, isso é, não desencadeiam inflamação, não desenvolvem a doença de Alzheimer. Então a doença de Alzheimer, como nós vamos ver daqui a pouco, tem um componente inflamatório importante. O uso de plásticos, fitalatos, que são substâncias encontradas nos plásticos, bisfenóis, pesticidas, estão relacionados também a uma maior inflamação cerebral e desencadeamento da doença de Alzheimer. E uma dieta rica em carboidratos é pró-inflamatória, leva à glicação e também pode desencadear a doença de Alzheimer. Mas como? Bom, aí nós temos dois mecanismos, não é, que vão desencadeando esse declínio cognitivo e a doença de Alzheimer. Primeiro deles, níveis reduzidos de acetilcolina, que é aquele neurotransmissor cerebral. A formação de placas amiloides ou placas senis ou beta-amiloide, que é consequência desse processo inflamatório cerebral. Acumulação de proteína tau, que é uma chamada proteína tau, que é uma proteína inflamatória, que vai consequência da destruição progressiva dos neurônios, causando a atrofia cerebral. E essas alterações começam inicialmente no hipocampo, que é a área do cérebro responsável pela memória. Por isso que os primeiros sintomas são a perda da memória, alterações da memória. Mas por que isso ocorre? Pesquisadores nos Estados Unidos, eles encontraram fortes semelhanças entre a degeneração de neurônios que ocorre na doença de Alzheimer e a degeneração das células beta do pâncreas, que são as células produtoras de insulina, que vão causar o quê? O diabetes tipo 2, em última análise. Então, níveis elevados de glicose no cérebro levam a uma produção aumentada de insulina. E uma produção aumentada de insulina faz com que os receptores celulares se tornem resistentes à insulina. Isso leva a uma incapacidade das células cerebrais de metabolizar a glicose, levando a uma privação de glicose, a célula deixa de se alimentar. Isso causa um estresse oxidativo, não é? Inflamação, degeneração e morte dos neurônios. Então, a doença de Alzheimer hoje é considerada como um terceiro tipo de diabetes, diabetes do cérebro, ou também chamado de diabetes tipo 3. Como que pesquisadores estão chegando a essa conclusão? Bem, sabemos que portadores de diabetes têm de 1,5 a 2 vezes mais chance de desenvolver doença de Alzheimer do que aqueles que não são diabéticos. Um pesquisador, Raymond Turner, ele notou que 43% das pessoas com doença de Alzheimer, no início ou não, se encontravam no estado de pré-diabetes. Pesquisa da Universidade de Washington notou que altos níveis de glicose no sangue estão relacionados ao aumento da deposição de proteína beta-amiloide no cérebro.
Tomografias usando o PET scan mostraram uma desaceleração do metabolismo da glicose no cérebro de pessoas com doença de Alzheimer. E mesmo os resultados foram mostrados em pessoas que carregam predisposições genéticas mesmo antes dos primeiros sintomas aparecerem. Tratamentos antidiabéticos em camundongos foram capazes de melhorar o comprometimento cognitivo, o crescimento neuronal e a capacidade de aprendizagem nesses animais. Na clínica Mayo, foi demonstrado que uma dieta rica em açúcar aumenta o risco de desenvolver doença de Alzheimer em 89% dos casos, quando comparadas a uma dieta rica em ácidos graxos de boa qualidade. E o consumo excessivo de açúcar e outros carboidratos causam perturbação da função cerebral, incluindo a memória, mesmo em pessoas não diabéticas e sem sinais de demência. Quais seriam os sinais de alerta da doença de Alzheimer? A doença vai se instalando, o processo vai se instalando de uma maneira progressiva. Mas o primeiro sinal é o esquecimento e perda de memória, principalmente da memória recente. Uma falta de concentração, dificuldade de aprendizado, confusão, a pessoa se perde, não se perde às vezes na cidade, se perde na própria rua onde ele mora, não é? Perde as coisas de lugar, não sabe onde está, onde colocou, coloca objetos em lugares que são incomuns, né? Tem dificuldade para executar tarefas que até então já eram familiares, como dirigir, fazer higiene pessoal, né? Cozinhar, por exemplo. Problemas de fala e linguagem, começa a repetir palavras, frases, tem incapacidade de nomear certas coisas, esquece o nome das coisas, né? Não consegue resolver exercícios simples de matemática, por exemplo, somas simples. Incapacidade de julgar as coisas corretamente, de tomar decisões. Mudança de personalidade, de humor, maior desconfiança, mais tendência à depressão, medo ou ansiedade exacerbada. Alterações da higiene da casa, de limpeza, não é? Começa a se afastar de amigos, de parentes próximos, a se isolar. Evita o convívio social.